Senhor para todos que estivessem me assistindo esse vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Também dependendo da hora que Deus dê a bênção de vocês assistirem. A receita, para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia. E a receita que vamos fazer hoje é um bolo de rolo sonho de valsa. Aí aqui tem os ingredientes. O bolo de rolo não leva fermento, não leva leite líquido nenhum, a não ser o ovo, a manteiga e o trigo e o açúcar, claro. São esses ingredientes que levam o bolo de rolo. Aqui tem para o recheio uma lata de leite condensado ou caixa da grande de 395. Já vou colocar aqui, que vai ser trabalhado logo o recheio. Porque esse recheio tem que esfriar. Leite condensado. Uma caixa de creme de leite, 200 gramas. Caixa da pequena. Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, que a pessoa tiver. Para a pessoa fazer esse bolo, preferência que tenha seja uma manteiga que tenha 80% líquido, que tenha uma gordura muito boa. Aqui tem 150 gramas de sonho de valsa triturado. Sonho de valsa triturado. Aí, como isso aqui vai pro fogo, vai derreter por completo. Isso aqui vai ser feito tipo um brigadeiro mole. Não é o brigadeiro em ponto de modelar o brigadeiro, mas é um brigadeiro mole para recheio de bolo. Aquele que a pessoa passa a espátula, começa a ver o fundo da panela. Aí eu vou levar isso aqui no fogo para poder dar prosseguimento. Aqui eu já passei desmudante nessa forma. O que é desmudante? Tem o industrial e tem o caseiro. O que é o desmudante caseiro? Você pega um copo americano, um exemplo, copo americano, bota uma medida de óleo, a mesma medida bota de trigo e a mesma medida, a terceira medida bota de manteiga. A mesma que estiver trabalhando no bolo. Aqui tem uma gordura boa, a de 80% líquido no caso. Aí o que acontece? Mistura todos esses três ingredientes, tá? Um desmudante muito bom para trabalhar nas formas. Aqui eu já passei nas três formas. Aí vou levar isso aqui para o fogo para cozinhar, para dar prosseguimento à nossa receita. O recheio, como eu disse, que é em ponto de brigadeiro mole. Aí o que acontece? Para ter a certeza da qualidade, assim, não ter dissolvido 100% aqueles pedacinhos de wafer do sonho de valsa, passei na peneira. Vai cozinhar, mas nem sempre às vezes dissolve 100%. Resumindo, eu passei na peneira para ter maior segurança na hora que for passar o recheio, não rasgar a massa. Vamos agora trabalhar na massa. E a mesma quantidade, 150 gramas, que eu coloquei no recheio de sonho de valsa triturado, botei aqui para preparar na massa. Agora o da massa, eu tive cuidado maior de passar na peneira, porque não ia para o fogo feito o recheio, né? Para quando botar na massa não ficar, espatular não ficar os pedaços de... Vou pegar aqui a benção, a benção da espátula.
Aqui tem, como eu vou fazer umas 4 formas dessa, tem 500 gramas de manteiga. Porque o bolo de rolo, a mesma quantidade de manteiga, de trigo e de açúcar tem que ser exata. E o ovo. Aí como é que a gente pode ver 500 gramas de ovo? Precisa da balança. Bota a balança, tira a diferença do peso da vasilha e coloca, vai quebrando os ovos até dar o peso desejado. Como eu vou fazer de sonho de valsa, triturei sonho de valsa para colocar na massa. A espátula é bom que a gente tira todo o resíduo da manteiga. Aí eu vou colocar agora o açúcar, para dar uma trabalhada no açúcar e na manteiga. Açúcar e manteiga logo. Aqui para ganhar espaço. Não pode ficar muito fofa a massa. Os primeiros ingredientes aqui. Aí eu vou colocar ao fogo os ovos. Batendo. De imediato, quando a gente coloca os ovos na manteiga, nos primeiros ingredientes que foi batido, dá uma talhadazinha na massa. Pronto, agora aqui, colocar o trigo aos poucos. Depois dá uma batidazinha na batedeira. Só para dar uma alisada na massa. Bolo de rolo é uma massa amanteigada, porque leva uma quantidade alta de manteiga, mais do que os outros bolos. Misturar essa massa para poder botar na batedeira para dar uma alisadazinha nela. Não é para bater muito, senão fica uma massa dura, porque ela vai desenvolver o glúten dela, do trigo. Não é pão. Massa de pão que a gente tem que bater. É feito um bolo normal. O bolo normal a gente não pode bater muito na batedeira. Mesma coisa é esse aqui. Bolo de rolo, mesma coisa. Agora dá uma alisadazinha nela agora.
Pronto? Agora vamos pesar a massa e vamos espalhar ela. A massa muito bonita. Muito bonita, ó. Bem cremosa. Agora vamos pesar ela. Liga logo o forno. E que tá quente. Colocar a bandeja com o forno quente. Duzentos e 250 gramas de massa. Já passou. Pronto. Agora espalhar. Dá um trabalhozinho, mas recompensa. Porém, a espátula não é essa. Vou tirar aqui. Puxa de baixo pra cima. Espalha. Tira o excesso na espátula.
vai tirando o excesso na espátula e vai trabalhando os cantos. Não pode ficar mostrando o pedaço de chocolate. Passei na peneira, ainda ficou um pedaço. A gente percebe logo que rasga a massa. Quando ela puxa na espátula, aí fere a massa. Isso aqui dá um trabalhozinho, né? Não pode ficar mostrando a forma, né? A bandeja. Tem que cobrir tudo. Eu vou espatular as outras bandejas, porque é tirando um, colocando os outros. Mas fica dessa maneira. Não é obrigado a ficar muito lisinho, porque no forno ela vai dar o uniforme dela. Porém, não pode ficar mostrando a bandeja, a forma. Tem que ficar tudo por igual a massa. Pronto. Tirando o excesso. Vou colocar aqui outra. Desde que esteja pesada a massa, dá tudo certo. Tudo pesado. De baixo pra cima. Aí o excesso que ficar aqui, tira e trabalha a lateral. Sim, aí como é que sabe se o bolo tá bom tirar do forno? Tá assando ele vai sempre observando. Ele vai ficar, do brilho vai ficar uma cor fosca. Perdeu o brilho, aí você toca na massa. Se não melar o dedo, esse bolo já tá cozido. Não é assado. Se deixar assar, virar biscoito.
Eu vou trabalhar as 3 massas e vou levar para o forno. Na hora de tirar, na hora que eu for levar ao forno e na hora de tirar, eu mostro para vocês. Pronto. Fica desse jeito, todo o uniforme, não fica mostrando a forma. Já trabalhei nelas, aí o forno tá ligado. Já tá quente, aí eu vou colocar ela pra assar. Ele tá fosco, já tá perdendo o brilho já, tá vendo? Tá perdendo o brilho já. Aí daqui a pouco ele começa a ficar, tá terminando de assar já. Ele começa a ficar com uma ondazinha, tá vendo? Aí o que é que acontece? A gente toca, ó. Não tá sujando, tá vendo? Não tá sujando. E ele começa a ficar com essa onda, ele já tá bom de tirar. Pronto, já tem 2 bandejas prontas. Já saiu do forno. Aí eu vou passar o recheio nela. O recheio não é muita quantidade. Senão ela pode... a massa fica meio quebradiça, fica estranho. O recheio demais. Ele não fica um bolo firme, aquele redondado firme. Ele não consegue se firmar quando coloca em excesso recheio. Eu já tive essa experiência. Trabalhando no bolo e olhando que tá no forno ainda. O recheio é tipo mais uma cola para enrolar o bolo. Não é um bolo com recheio feito um bolo normal. E a mão de leve para não quebrar o bolo. Esse bolo, a base dele tá na primeira bandeja. Como? Porque as outras bandejas já vai pegar a firmeza dele. Bem fininho, vai dobrando as pontas, bem fininho, mais fina que você puder. Primeira, bem fininho, vai dobrando. Não tenha pressa, nem tampouco queira enrolar com rapidez. Com auxílio de uma faca, vai levantando as pontas e dobrando. Dá uma amassadazinha nela. Primeira.
Depois de uma certa volta em diante é que facilita. Mas no início tem que fazer devagar. Que a base de todo o bolo de rolo tá na primeira volta. Na primeira bandeja. Já tá dando pra enrolar melhor. Já dá pra ir sem auxílio de uma faca. Procurar apertar para não ficar um bolo de rolo com folga nas voltas. Já tá dando para enrolar melhor. E o outro assando. Pronto. Pronto. Chegou ao final. Chegou ao final. Agora, trabalhar essa. Aí o que é que acontece? Aquele dali, eu vou colocar a emenda dele sobre a primeira volta aqui. Aí já vai facilitar essa outra. Essa outra bandeja, essa outra forma de lisar melhor. Espalha, mas não em excesso.
Esse é quase bom. Essa emenda vai para aqui. Emenda sobre emenda. Aí dá uma impressão que o bolo é um só. Esse outro aqui já tudo facilita. Tá vendo? Como facilita o segundo. Facilita. Bem firmezinho. Verificar esse. Um pouquinho. Vou trabalhar novamente, preparar formas novamente. Passar desmudante. No tabelante já está bom. Trabalhar nesse para poder esse aqui novamente, mesmo processo, a emenda sobre emenda. Levanta ele. Emenda sobre emenda, aí vai. Sem problema nenhum. Maravilha de Deus. Aí agora eu vou trabalhar em duas formas para poder finalizar nossa receita. Tirar a lateral. Tá, uma vez. De ambos lados.
esse outro, vou colocar ele aqui. Então, os papéis, né? Ele aqui tá uma benção. Botar uma coberturazinha. O mesmo do recheio, né? Que ficou em cima dele. Tá um pouquinho em cima. Muito não. Quebrei um sonho de valsa para colocar aqui em cima dele. Graças a Deus por essa receita. Chegamos no final dela. Tá uma benção do céu essa receita. Esse bolo ficou gostoso. Muito bom. Não ficou um doce enjoativo. Ficou muito bom mesmo, graças a Deus. Eu vou mostrar de pertinho para vocês verem como ele ficou. Olha como ficou. As fatias desse bolo. As. Ó. Bem fininha. Tá entendendo? Glórias a Deus. Graças a Deus por esse bolo que o Senhor deu a de fazer. Façam, deixem seus comentários como ficou o bolo de vocês e da onde vocês são. E que se não acertar a primeira vez a quantidade de massa, o enrolar dele, na segunda vez com certeza vocês pegam a prática. O meu primeiro foi assim, eu botei a massa fina demais. Resumindo, né? Vim acertar no segundo bolo de ano. Graças a Deus por tudo que o Senhor deu a bênção de fazer hoje. Quem são inscritos no meu canal, que já se inscreveram, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus e que Deus abençoe a cada um. E quem não são inscritos, se inscrevam, não paga nada. Vocês só estão fazendo uma boa ação. Só estão me ajudando e fazendo com que meu canal cresça. Fique com a paz do Senhor. Até a próxima.